E turma, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando, tudo tranquilo com vocês. Na última aula a gente terminou a parte que se refere ao metabolismo celular, né? Então a gente viu nessa parte do metabolismo celular, vimos a respiração celular, processo de fermentação, a fotossíntese e rapidinho a quimiossíntese, que nada de muito diferente, né, do processo de fotossíntese, obviamente que não tem a luz como um mecanismo de energia, mas não tem nada demais. Né? Inclusive a gente já lá no começo do ano, lá quando ainda existiam aulas ao vivo, a gente já tinha até falado até de organismos quimolitossintetizantes, né? Quando estava falando lá da origem dos seres vivos, né, das primeiras formas de vida, falando da teoria lá heterotrófica e autotrófica, né, da origem dos primeiros seres vivos, e até citei até esses organismos bem simplesinhos que eram capazes de obter energia a partir do calor, né, de reações químicas que aconteciam no solo, inclusive aqueles organismos que eram anaeróbios obrigatórios, né, assim, que até com a presença de oxigênio podia levar à morte deles. Né. A parte de hoje, a gente entra no outro bloco aqui, está estudando as células, agora a gente vai começar a estudar quando as células se organizam, né? A gente tem conjuntos de células, né, que podem ser iguais ou não, mas que vão desempenhar determinadas funções específicas. Né? Então a gente vai estudar o que a gente chama dos tecidos, né? Ou que a gente chama da histologia. Né? A histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos, e no caso a gente vai estudar os tecidos do corpo humano, ou seja, quais são os principais tecidos que a gente encontra no corpo humano. Né? Então todos os animais e plantas são organismos multicelulares, ou seja, seu corpo é formado por um grande número de células, né? Apresentam mais de uma célula, na verdade apresentam centenas de milhares de células, de maneira integrada no nosso organismo, né? Nos animais, nós somos animais, né? E nas plantas também, né? Com exceção dos poríferos, né? Exceção do segundo, que não tem tecidos, mas todos os outros animais têm tecidos, e as plantas, todas as plantas, elas apresentam tecido, ou seja, elas apresentam, são multicelulares, apresentam grande conjunto de células e vão ter essas especialidades para determinadas funções, né? Revestimento, proteção, né? Sustentação, transporte de substâncias, reserva energética e por aí vai. Né? Nos seres humanos a gente tem trilhões de células, né? E enquanto alguns vermes, né? Plateumintes, né? Alguns verminóides, né, tem algumas centenas de células. Né? Os fungos, uma parte deles também são multicelulares, e algumas algas também. Né? Agora, assim, bactérias, protozoários, né? Algumas algas unicelulares, alguns tipos de fungos são unicelulares, né? Eles são formados só por uma célula. Em certos casos, né, essa fronteira entre a unicelularidade e a multicelularidade não é muito nítida, né? Como algumas espécies de organismos unicelulares que formam colônias, eles vivem todos juntos agregados, dando a impressão de que são organismos pluricelulares, mas na verdade são organismos unicelulares que formam colônias, e da mesma forma como a gente tem alguns organismos multicelulares que na verdade não formam tecidos, como eu falei no caso dos poríferos, e você não sabe se é aquele limite, você não sabe se obviamente se sabe, né, por evidências genéticas e dentro fisiológico, né, se aquele limite é um organismo unicelular formando colônias ou se é um organismo pluricelular, como os poríferos, que não apresentam tecidos, que parecem colônias de organismos unicelulares, mas não são. Isso são só alguns limites que ele pode pensar. Né? A multicelularidade, né, ela adquire uma grande expressão, principalmente nos animais, porque nos animais a gente tem, nas plantas a gente encontra, mas no grupo dos animais que a gente encontra uma forte expressão da multicelularidade, porque nos grupos dos animais a gente encontra tecidos, né, ou seja, conjunto de células, né, desempenhando funções que são altamente especializadas, ou seja, que têm funções extremamente específicas e desempenham papéis muito específicos. Né?
Né, parar para pensar, por exemplo, no tecido nervoso, né, um tecido altamente especializado, com células muito específicas, tão específicas que são células que praticamente não fazem divisão celular, elas praticamente não se dividem, não formam novas células, né, você perde nos tecidos, quando essa do seu tecido nervoso, né, ela não se repõe, né, por isso que é muito drástico quando você perde ou sofre lesões no tecido nervoso, ou você perde, que elas são tão especializadas que elas praticamente não se dividem. A vantagem multicelular, ela é uma estratégia, né, foi, né, quando surgiu, né, na evolução dos seres vivos, uma estratégia muito vantajosa, que a maioria das espécies de organismos eucariotos, né, atuais é multicelular, né, ou seja, tem que parar para pensar que a maioria dos organismos são multicelulares, eucariotos, né, a gente vê que é uma vantagem muito grande. A gente pode pensar também que a multicelularidade, essa estratégia, ela é muito importante para além da ideia de que é apenas uma associação de células, mas essa associação de células, a multicelularidade, é muito importante, por exemplo, se a gente parar para pensar na divisão de tarefas e funções. Ou seja, um organismo unicelular, uma mesma célula vai realizar todas as funções essenciais para a vida daquele organismo. Então, captura de alimento, digestão, excreção, reprodução, percepção do ambiente, etc. Né? Nos seres multicelulares, né, essa estratégia multicelular, essas tarefas elas podem ser divididas entre células especializadas, o que aumenta a eficiência do organismo. Ou seja, se você tem várias células, cada uma especializada em desempenhar uma determinada função, você torna aquele organismo muito mais eficiente naquelas funções do que, por exemplo, uma célula que precisa fazer tudo. Outro exemplo que a gente pode ter, né, por exemplo, né, uma questão fisiológica, né, é a limitação de crescimento, né? Toda célula, obviamente, ela tem uma limitação de crescimento, né, com relação ao seu volume, dimensão, né? Elas não podem crescer, até certo limite, uma célula não cresce mais, né? Então, essa estrutura, a multicelularidade é interessante porque o aumento do tamanho do organismo, né, por esse conjunto de células. Você pode ter organismos maiores que podem explorar mais eficientemente o ambiente, porque eles têm um tamanho maior devido ao número de células. Né? Porque, por exemplo, se um organismo celular tem uma célula muito grande, para ele se torna desvantajoso, porque aquela única célula vai precisar de mais energia, mais nutrientes, mais material para seu metabolismo, e chega um momento que ela vai ser desvantajoso para ela. Então, quando você tem um conjunto de células que possibilita um tamanho maior do organismo, devido ao agregado de células, sem que essas células sejam grandes demais, que exigem uma demanda energética, por exemplo, muito grande para nutrir essas células gigantescas. Né? Então você tem células menores, só que em número muito grande, que possibilitam um organismo maior, mais complexo e que consegue desempenhar uma série de tarefas de forma mais eficiente. Então a multicelularidade ela traz essa e outra série de vantagens para os organismos que apresentam esse padrão corporal. Aquilo que a gente chama da verdadeira multicelularidade, né? O que caracteriza o organismo que é verdadeiro multicelular, esse processo, né, essa multicelularidade, ela se caracteriza justamente por uma associação, né, de células em que há interdependência estrutural e funcional entre elas, ou seja, essas células elas são estruturalmente e funcionalmente interdependentes. Nas plantas, particularmente nos animais, né, mais ou menos com exceção das esponjas, né, a organização multicelular, né, atinge um grau muito alto. Né? Então, o organismo é formado por diversos conjuntos de células altamente integradas, né? Cada uma delas especializadas em realizar uma função bem definida, e esses conjuntos celulares são o que a gente chama de tecidos. Né? Então, como eu volto a ressaltar, nem todos os seres vivos multicelulares apresentam tecidos. Né? Então, as esponjas não têm tecidos, as algas multicelulares não têm tecidos, os fungos multicelulares também não têm tecido. Né? Mesmo eles tendo
mesmo eles sendo formados por células que são bastante específicas, né? Então a gente vai hoje começar a falar um pouquinho, no prosseguimento aqui, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a histologia, né? Que é essa parte que estuda os tecidos, né? Os tecidos são... a gente vai estudar alguns tecidos do corpo humano, né? Como o tecido epitelial, os tecidos conjuntivos, o tecido muscular e o tecido nervoso, né? Dentro do conjuntivo a gente vai estudar os vários tipos de tecidos conjuntivos, né? O conjuntivo adiposo, cartilaginoso, conjuntivo propriamente dito, o sanguíneo e o ósseo. A gente vai estudar os principais tecidos do corpo humano. Esses tecidos, quando eles se agregam, eles formam os órgãos, certo? E que permite a gente desempenhar várias funções, daí os órgãos agregam nos sistemas que vão formar, os conjuntos de sistemas vão formar o organismo em si, né? O sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema respiratório, o reprodutor e por aí vai. Que essas coisinhas são assuntos também, os sistemas são assuntos do próximo ano, do segundo ano, se não mudar tudo aí, com a reforma do ensino médio, né? Não sei se é próximo ano que começa, já com ele, 2022. Enfim. O primeiro tecido que a gente vai começar a estudar são o que chama dos tecidos epiteliais, também são chamados de epitélios. Os tecidos epiteliais desempenham diversas funções no nosso organismo, dependendo do órgão em que ele se localiza. Aqui a gente tem os exemplos de tecidos epiteliais, mas quais são as principais, antes de falar da estrutura dele, quais são as principais funções do tecido epitelial? O tecido epitelial ele serve como proteção das estruturas do corpo, absorção e secreção de substâncias, percepção de sensações, certo? Revestimento, e aí nesse revestimento a gente vai ter proteção, né? Mas a proteção, né? Por aí vai. Mas as principais funções são a função de proteção, absorção e secreção de substâncias e percepção de sensações, né? Como o tato, né? Botado nos tecidos epiteliais, né? As terminações nervosas responsáveis, por exemplo, pelas sensações, né? Do tato. Então, quanto à função geral dos epitélios, a gente pode classificar em dois tipos, né? Os tecidos epiteliais de revestimento e os tecidos epiteliais glandulares. Os tecidos epiteliais de revestimento, que são esses exemplos que vocês estão vendo aí, são epitélios que são tecidos, né, que são especializados no revestimento externo e no revestimento interno das cavidades de órgãos do nosso corpo. Nas cavidades e órgãos do nosso corpo. Então ele vai se revestir interna e externamente. Essa parte superficial da pele, a gente toca aqui, né? Tecido epitelial, e por dentro, revestimento por dentro, revestimento da boca, revestimento dentro do nariz, revestimento por fora dos órgãos, por dentro dos órgãos, né? A epiderme, que a gente costuma chamar de epiderme, é a camada mais externa da nossa pele, que é essa partezinha aqui de cima, e é um tecido epitelial, né? E chama de epiderme, epi é de fora, né? E o endotélio é um tecido que reveste internamente nossos vasos sanguíneos, também é um tecido epitelial, né? Então o tecido epitelial ele pode revestir por fora e por dentro. Geralmente a parte do tecido epitelial que reveste as partes externas a gente chama de serosa, né? E a parte que o tecido epitelial que reveste as partes internas a gente chama de mucosa. Então por isso que eu vou falar a mucosa oral, a mucosa da boca, nessa parte interna, tecido epitelial que reveste a parte de dentro da nossa boca, a mucosa nasal, né? Ou seja, a parte do revestimento da parte interna aqui dessas cavidades. E por aí vai, certo? Então o bom desempenho da função do revestimento dos epitélios é garantido pelo quê? Pelo fato de que as células elas serem perfeitamente ajustadas, né? Uma característica do tecido epitelial que a gente chama das células serem justapostas, ou seja, as células são muito juntinhas umas com as outras. Praticamente não existe o espaço entre as células do tecido de epitelial de revestimento é praticamente zero, né? Então por isso que a gente costuma dizer que as células são justapostas, ou seja, elas são extremamente unidas, com pouco material intercelular, ou seja, com pouco material entre as células. Praticamente não existe material entre as células. Então é a característica desse epitelial, células justapostas, bem juntinhas, e células que praticamente não tem material entre elas, né?
É como se fosse as células do tecido epitelial, elas se organizam praticamente como se fossem os tijolos de uma parede, né? Eles ficam bem unidos, praticamente sem espaço entre eles, né? Outra característica que a gente tem nos tecidos epiteliais é a ausência de vasos sanguíneos, ou seja, a gente costuma dizer que são tecidos que não são vascularizados, ou seja, não apresenta vasos sanguíneos neles. Então, as células do tecido epitelial elas recebem oxigênio e nutrientes por difusão, né, a partir dos tecidos próximos dela. Então, qualquer tecido que esteja próximo ao tecido epitelial vai receber oxigênio e nutrientes a partir do processo de difusão simples. Então, o tecido epitelial se caracteriza por células justapostas, pouco material entre as células e pela ausência de vasos sanguíneos. Os epitélios eles estão sempre associados a um outro tipo de tecido, que são os tecidos conjuntivos, que a gente vai começar a ver na próxima aula. Então, tem associação com esses tecidos, que são os tecidos conjuntivos, e geralmente são os tecidos conjuntivos que vão estar nutrindo essas células epiteliais próximas. A gente classifica os tecidos epiteliais em revestimento a partir de duas maneiras: a partir do formato de suas células e a partir do número de camadas que essas células têm, né? Quanto ao número de camadas, a gente pode dizer que o tecido epitelial é simples ou estratificado. Ele é simples quando ele só apresenta uma camada de células, como vocês estão vendo aí de cima, são todos os tecidos epiteliais simples. Veja que só tem uma camada de célula, uma célula do lado da outra. Veja que não tem células, vários níveis de células, só tem um. E a gente pode dizer que as células são simples, quando só tem uma camada de células, e a gente pode dizer que elas são estratificadas quando elas apresentam mais de uma camada de células. Nesse caso aqui vocês estão vendo, veja que tem várias camadas de células. Então a gente classifica o tecido epitelial de revestimento de acordo com o formato de sua célula, o número de camadas de suas células. Então a gente pode dizer que o tecido epitelial é simples, quando ele só tem uma única camada. Pode dizer que ele é estratificado quando ele apresenta mais de uma camada, certo? E a gente classifica também os tecidos epiteliais de acordo com o formato de suas células. Então ele pode ser pavimentoso ou escamoso, quando é aquele achatadinho que vocês estão vendo em cima. Ele pode ser cúbico, quando ele tem o formato de cubo. E ele pode ser prismático ou colunar, quando ele tem o formato de coluna ou de prisma, né? Colunar ou prismático. Então agora veja que as duas classificações são independentes. Você pode ter um tecido epitelial simples, ou seja, com uma camada pavimentoso, um tecido epitelial simples cúbico, um tecido epitelial simples prismático. Ou você pode ter um tecido epitelial estratificado pavimentoso, tecido epitelial estratificado cúbico e o tecido epitelial estratificado prismático, certo? Isso aí vai depender do tipo do número de camadas e do tipo de células. A gente também pode falar de outros dois tipos, né? O tecido epitelial pseudo-estratificado, que é o pseudo. Pseudo é falso, né? Então um falso estratificado, que é quando você tem um tecido epitelial que na realidade ele é simples, mas ele tem células com vários formatos diferentes, que dá a impressão que eles têm vários estratos, mas na verdade só tem um. A gente chama eles de pseudo-estratificados ou falsos estratificados. Ele só tem um extrato, mas como as células têm misturado célula cúbica com célula prismática, parece que ele tem mais de uma camada, mas ele só tem uma camada. E a gente tem, como no caso da nossa bexiga, o que a gente chama dos epitélios de transição, que é quando, por exemplo, quando a bexiga ela não está cheia, as células ficam pavimentosas. Quando a bexiga se elástica, fica mais elástica, as células ficam em formato cúbico. Aí a gente diz que é um tecido epitelial de transição, porque ele passa de um formato de célula para outro. Então tem esses dois, de transição, que é quando o formato da célula muda de acordo com a estrutura do órgão, quando a bexiga está vazia, quando ela está cheia. E tem os pseudo-estratificados, que ele só tem um extrato, mas ele tem células misturadas, células cúbicas com células prismáticas misturadas, dando a impressão que são vários extratos, mas na verdade é um único extrato. Bom, aqui vou falar um pouquinho aqui mais rapidamente, essas coisas que são menos cobradas, mas vou trazer aqui só para vocês verem que tem algumas especializações de células epiteliais que são importantes aqui de citar. A gente tem as junções celulares, né, que designa diversos tipos de estruturas, né, que mantém as células epiteliais firmemente, né, juntinhas entre elas. Né. Então, por exemplo, a gente tem aqui que vocês podem ver os desmossomos, que
significa é uma ligação, né? É um processo de ligação, é uma junção celular comparável a um botão de pressão, né? Ele é constituído por duas metades que se encaixam uma na outra, né? Então, uma estrutura de união. A gente tem junções adesivas, que são regiões especializadas que circundam, né, toda a região de cima das células epiteliais, né, que podem unir elas, que são justamente essas zonas de oclusão, zona de adesão, né? A gente tem mais interessante aqui embaixo. As microvilosidades são especializações para absorção de nutrientes no intestino, para aumentar a área de absorção, né? Acho que tem essas estruturazinhas aí, esses dedos para aumentar a área de absorção no intestino. A gente tem outras estruturas como os cílios, né, que são estruturas móveis, né, que vão servir para deslocamento de água, de líquidos, de substâncias, invaginações que são entradas no tecido epitelial. Mas uma coisa interessante que eu queria citar aqui e mostrar para vocês é a lâmina basal. A lâmina basal, né, o tecido epitelial está sempre apoiado, né, sobre um tapete, vamos dizer, um tapete que é constituído por glicoproteínas, né, que é a lâmina basal. Então essa lâmina basal aqui é uma estrutura que ela vai dar adesão ao tecido epitelial e vai conectar o tecido epitelial com o tecido que esteja logo abaixo dele. E geralmente é o tecido conjuntivo, né. Então as bases das células epiteliais mais internas, elas ficam extremamente aderidas, né, à lâmina basal, por meio do que a gente chama de hemidossomas, que são essas estruturas aqui, coxinhas aqui, os hemidossomas. Eles prendem, né, essa estrutura da base do tecido epitelial à lâmina basal, né, que são tipos específicos de desmossomas, né, que vão prender, né. Muitas vezes, né, dependendo do tecido, essa lâmina basal ela pode ser mais espessa ou menos espessa, né? Então ela vai dar suporte ao epitélio e promove, né, seu ancoramento ao tecido conjuntivo que vem logo abaixo dele. E também a lâmina basal é interessante porque ela funciona também como uma barreira à entrada de micro-organismos, né? Ou seja, por mais que ela seja permeável à passagem de gases e nutrientes, para ter essa troca de nutrientes entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo que vem logo abaixo dele, ela serve como uma barreira de proteção contra a entrada de micro-organismos. Então tá aí alguns tipos de especializações. Vamos falar um pouquinho agora da pele, né? Aqui seriam as camadas da pele humana, né? A pele humana é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo, né? É um órgão complexo e é responsável por várias funções no nosso corpo. A pele humana ela vai ser separada em 4 partes, né? A epiderme, em 3 partes. A epiderme, certo? Que é o tecido epitelial, que é essa camada mais externa. A derme, que é o tecido conjuntivo. E a hipoderme, que é uma camadinha que está um pouco abaixo também, que é tecido conjuntivo, né? E adiposo, né? Que vai estar logo abaixo da derme. Então a gente tem essas 3 camadinhas, né? A epiderme é o tecido epitelial, né? Que é constituído por células sobrepostas, né? Bem aderidas, como eu já falei com vocês. A camadas mais internas, a gente denomina, né, camada basal germinativa. Tem a epidermezinha aí, vou botar aqui outra imagenzinha pra gente ver para falar dessas camadas da epiderme. A epiderme, ela tem essa aqui vou botar aqui essa camada da epiderme, eu consigo um zoom nela, certo? Então a camada mais interna da epiderme a gente chama de camada basal ou camada germinativa, que é essa camadazinha aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo. Falando das partes da epiderme, depois a gente volta para falar do resto da pele. Então a gente tem a camada basal, que é essa camada mais interna, chama de camada basal ou germinativa, né? Ela é formada por uma série de células prismáticas, né, alongadas, que vão se dividindo por mitose, produzindo novas células, né? Então toda vez que a camada basal vai produzindo novas células, ela vai empurrando essas novas células, ela vai empurrando progressivamente as células delas em direção à superfície, né? Então a camada basal vai produzindo as células que vão formar as camadas que estão acima, então ela foi empurrando essas camadas para cima, né? E ela vai subindo e vai substituindo. Por isso que a gente chama de camada basal germinativa, porque ela vai dar origem às células das outras células, às células das outras
das outras camadas, né? Então durante esse trajeto elas passam por diversas transformações, achatam-se, coram-se as vizinhas, secretam substâncias impermeabilizantes e por aí vai, né? Nessas camadas, nessa camada basal, a gente tem a presença dos melanócitos, que são essas células marronzinhas aí que vão produzir a melanina, né? Então essas células elas têm prolongamentos que entram na camada acima. A melanina é aquela substância que vai dar a tonalidade da pele, da nossa pele, da cor da nossa pele, né? Então, quanto mais melanina, mais escura é a pele, consequentemente melhor a proteção, por exemplo, contra a ação dos raios ultravioletas, né? A região que vem logo acima da camada germinativa é chamada de camada espinhosa, em alusão da fato que essas células elas desenvolvem como se fossem as projeções superficiais, né, que é como se fossem espinhos, e eles servem para manter a célula unida, esse conjunto de células unidas, né? Ou seja, ele vai dar estabilidade à epiderme e vão manter elas bem unidas, dando maior resistência, né, ao epitélio. A camada que vem acima a camada granulosa. Essas camadas granulosas elas ficam bem achatadinhas, elas caem no presídio das células achatadinhas e passam a apresentar forma cúbica, né? Elas vão produzir, né, os grânulos que a gente chama de grânulos de queratina. Esses grânulos de queratina, né, eles vão produzir esses grânulos de queratina. Essa queratina serve para quê, né? O achatamento dessas células e o acúmulo de queratina eles vão fazer com que a epiderme, a próxima camada, que a gente chama de camada córnea, ela impermeabiliza, ou seja, a queratina serve para impermeabilizar a camada córnea, que é a última camada, né? Então a camada granulosa produz os grânulos de queratina e quando elas sobem para essa camada córnea, a queratina ela torna a pele impermeabilizada, para evitar a perda de água, para dificultar a entrada de micro-organismos. Por causa desse excesso de grânulos de queratina, as células da camada córnea morrem. Então essas células que formam a camada córnea, elas são todas formadas por células mortas. Então por isso que a epiderme a gente sempre está substituindo essa camada, às vezes fica descascando, porque está muito sol, e fica sendo aquela camada, a camada mais externa, porque essa parte mais externa aqui, que é a camada córnea, é formada por células mortas. Então, por causa da concentração de queratina na pele. A gente tem ali células de Langerhans, são células que ficam transitando entre essas células para proteção, ou seja, para combate de micro-organismos que possam atravessar as camadas córneas e granulosas. A gente também tem células de Merkel, que são projeções que vêm, na verdade, dos tecidos abaixo e que vão servir como receptores, né? Ou seja, eles vão captar estímulos, né, mecânicos, né? De pressão, essas coisas, né? Então eles estão mais associados ao sistema sensorial, de captação de informações. Bom, a derme que vem logo abaixo da epiderme, na derme aqui é que a gente vai ter ali uma série de estruturas como as glândulas, né, sudoríparas, por exemplo, elas ficam instaladas na derme e seu canal vem até a parte externa, onde vai ser secretado o suor, né, a transpiração. Os pelos, a base dos pelos, né, o folículo piloso, onde nascem os pelos no nosso corpo, elas estão inseridas na derme e os pelos vão sair até lá, né, a gente vai ter os músculos eretores dos pelos, quando for o pelo arrepiado. Aqui que a gente vai ter as glândulas sebáceas também, que vão trazer a oleosidade nos pelos, né, que ajudam também na impermeabilização da parte superior da pele. Na derme que a gente vai ter os vasos sanguíneos, a derme é formada por tecido conjuntivo, certo? Então na derme a gente vai ter os vasos sanguíneos que vão nutrir a epiderme. E a gente tem uma série de fibras, né? Fibras colágenas que vão dar resistência à epiderme, as fibras elásticas que dão elasticidades. A gente tem, nessa região ela é preenchida pela substância amorfa, né? Se forma. Na derme as células são mais espaçadas do que, então a gente tem mais material intracelular. A hipoderme é outra camada aqui subcutânea, né, que é formada principalmente por células adiposas, onde quem tem as células adiposas elas armazenam gordura, então a hipoderme ela vai ter essa camada formada por gordura que ajuda na manutenção da temperatura, né, do corpo.
E aí, como eu falei, a gente tem vários anexos, né, na epiderme, né? As unhas, por exemplo, são praticamente os pelos, né? São formados, as unhas, já falei dos pelos, né? As unhas são originadas da parte da pele. Então, também formados assim como o cabelo, as unhas também são formadas por placas de queratinas que vão se alongando, né? Nas unhas dos pés ela auxiliam na nossa caminhada, né? E nas mãos também auxiliam, as unhazinhas auxiliam para a gente pegar alguns objetos. Então a pele ela tem a função de proteção, revestimento, manutenção da temperatura, a função do tato, né? Da sensação de frio, calor, pressão, dor. E é um dos principais órgãos do nosso corpo, e o maior órgão do nosso corpo é a pele. Os tecidos epiteliais, eles também têm as funções que a gente chama das funções glandulares. Né? O tecido epitelial ele pode ser um tecido de revestimento, que a gente viu, mas ele também tem outra função, que a gente chama a função das glândulas. A gente tem 3 tipos de glândulas que a gente pode ter no nosso corpo. As glândulas exócrinas, exo é fora, né? Então as glândulas exócrinas elas liberam a secreção para fora do nosso corpo ou dentro de uma cavidade interna do nosso corpo. Por exemplo, as glândulas salivares, que lançam a saliva, que é a secreção dentro da nossa boca, uma cavidade interna. As glândulas sudoríparas, que liberam o suor para fora do nosso corpo. As sebáceas, que liberam esse sebo na oleosidade. Então, as glândulas exócrinas são glândulas que liberam sua secreção para fora do corpo ou dentro de cavidades internas. Geralmente elas têm um canal para liberar para fazer essa liberação, né? A gente tem as glândulas endócrinas que liberam a secreção. Toda glândula endócrina libera uma secreção que a gente chama de hormônio. E as glândulas endócrinas elas se caracterizam por liberar sua secreção diretamente no sangue. Então a hipófise, a tireoide, a suprarrenal, o timo, a tireoide já está ali, né? Dentre outras, os testículos, os ovários, né, são glândulas endócrinas, ou seja, liberam hormônios diretamente no sangue. E as glândulas mistas, elas são chamadas de glândulas mistas porque elas têm uma região endócrina e uma região exócrina, ou seja, ela tem tanto função endócrina como função exócrina, que é o caso do pâncreas, por exemplo. O pâncreas ele tem função exócrina, quando ele produz um suco pancreático para digestão, que ele libera lá no intestino delgado, e ele tem função endócrina quando ele produz 2 hormônios, que é a glicose e o glucagon, que são aqueles hormônios que estão ligados, associados ao controle da glicose do sangue, certo? Então tá aí tecido epitelial. Na próxima aula a gente vai falar sobre os tecidos conjuntivos, certo? Então qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau!